Câmara, boa tarde. Não tenho prazo mais. Por que não tem? Ó, para 6h30 tá faltando quantas horas? 2 horas. Pois é, são 3 horas. Ah, foi 3 horas antes? Sim. Difícil. Valeu, então. Aqui, Oi. 3 horas anterior à reunião. Seja lá qual for o assunto que você tiver para debater, eu vou te inscrever. Até Mas era 3 só uma horas horinha, da Natália. reunião. Era só uma horinha de Uma hora prazo, faz uma velho. diferença enorme. Inclusive, eu teria que terminar os trabalhos agora. Nossa Então, senhora. vamos Valeu. finalizar aqui. 3 horas Valeu, antes, então, Natália. inscreva, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Falou, tchau. Encerro certo de que terei êxito com tal solicitação. Mas, pelo visto, não tive êxito nem ao falar na Câmara de Vereadores, que deveria ser a casa do povo, mas hoje a Câmara de Vereadores de Periquito não foi a casa do povo. Porque se um funcionário precisa se ausentar por qualquer que seja o motivo, outro funcionário deve ocupar o lugar desse funcionário para que a Casa do Povo fique devidamente aberta para que, caso o povo solicite os serviços dessa casa em tempo onde ela deveria estar aberta, que a encontre como tal. Entendeu? Se o horário de funcionamento da Câmara de Vereadores é de 8 ao meio-dia e de 2 às 17, que assim seja em todos os dias úteis em que ela estiver funcionando. Um dia teremos em Periquito uma Casa do Povo, um serviço público que funcione devidamente do jeito que deveria funcionar. E primeiramente, que em caso de interesse popular, que a voz de um único vereador não seja o suficiente para impedir um cidadão de falar da tribuna da Câmara de Vereadores. Porque para aprovar um projeto de lei, seja ele qual for, seja ele legal ou não, é necessário que 9 vereadores se posicionem e que pelo menos 5 vereadores se posicionem favorável ou que 5 vereadores se posicionem contrários. E hoje bastou a voz de um vereador, da oposição ainda, para que a minha palavra fosse cerceada na Câmara de Vereadores. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso perfil aqui no Facebook. Isso mesmo, lembrando, tem a nossa página Wellerson Oliveira para você que quer acompanhar tudo que rola de interessante politicamente aqui no nosso perfil, tudo aquilo que a gente acompanha, tudo aquilo que o site Periquito Esporte Notícias, UOL Notícias ou que o canal Periquito Esporte Notícias acompanha. Curte a nossa página aí, Wellerson Oliveira, aqui no Facebook. Eu tô chegando, gente, acabei de voltar da Câmara de Vereadores de Periquito, como você sabe. A ideia era exatamente utilizar a tribuna. Exatamente isso, a ideia era utilizar a tribuna, inclusive tinha até pedido de solução para apresentar aos vereadores, para solicitar aos vereadores, mas como não foi possível fazer lá, vou fazê-lo aqui e, é claro, mostrar para vocês. Mas eu fiquei indignado, gente, devo expressar aqui a minha indignação para vocês, fiquei indignado pelo seguinte: como a gente sabe, no poder público ou no serviço público, nada funciona como deveria funcionar. E hoje na Câmara de Vereadores não foi diferente. Como vocês sabem, a nossa Câmara de Vereadores está em obras e cheguei lá na Câmara de Vereadores hoje, 2 horas da tarde, porque o prazo para inscrição é até 3 horas antes da sessão, que começa às 6h30, então eu teria até 3h30 da tarde para me inscrever, para falar da tribuna na Câmara de Vereadores na reunião ordinária de hoje. Porém, cheguei na Câmara de Vereadores 2 horas da tarde, esperei até 2h30, a Câmara não abriu, não apareceu ninguém, estava tudo trancado, tudo trancado. De repente, liguei para o vereador William Matias, que me falou sobre uma possível mudança de horários em relação à reunião ordinária de hoje. Porém, o povo não sabe disso. Então, deveria ter uma placa avisando para o povo que só abriria a partir de tal horário. Mas não tinha. Então, eu cheguei lá 2 horas da tarde para me inscrever. Era tempo hábil, porém, como não tinha ninguém na Câmara, como a Câmara estava fechada, como me inscrever? Ao ligar para o William Matias, pedi para que ele entrasse em contato com a secretária da Câmara para informar que eu estive lá no horário em que a Câmara deveria estar funcionando e não estava, para me inscrever, e passei para ele o assunto para que ele pudesse solicitar a ela que fizesse a minha inscrição para participar, para falar da tribuna hoje. Algo que não aconteceu porque ele também não conseguiu falar com ela. Quando conseguiu, já era tarde demais e, infelizmente, não me retornaram também para me falar dos problemas. Não consegui fazer minha inscrição, mas fui para a Câmara acreditando que teriam feito. Que eu falaria realmente da tribuna hoje, porque afinal lá é a casa do povo. Eu estive na Câmara em tempo hábil para me inscrever.
Então, conversando, quando fui informado que não havia sido feita a minha inscrição para que eu pudesse falar, fui conversar com o presidente da Câmara, o vereador Tião Brandão, lá de Pedra Corrida, em particular, é claro, e ele falou que iria solicitar do plenário dos vereadores que fosse feita uma votação, ia fazer uma votação no plenário dos vereadores para que eu pudesse, para que o plenário decidisse se eu falaria ou não. Só que de repente, quem que ele pede opinião primeiro? Vereador Junildo Nereu, que é claro, é uma das pessoas que pertence a um dos partidos que eu mais critico ou que eu mais cobro aqui em Periquito, e é claro que por sua vez exigiu que fosse cumprido o regimento. Mas são 9 vereadores. A aprovação de um projeto de lei é feita com 5 votos a 4. Mas aí a aprovação para um cidadão falar da Câmara de Vereadores foi vencida por 1-0. Porque apenas a opinião do vereador Junildo Nereu foi ouvida. Ou seja, já perguntou, não querendo que eu falasse, porque se fosse para querer que eu falasse, teria dado voz aos 9 vereadores, caso 5 concordasse com o fato de eu falar, de eu usar a tribuna, por eu ter ido à Câmara para me inscrever em tempo hábil. Se fosse para isso, teria pedido a opinião dos 9 para ver se 5 aprovavam. Mas não, como não queriam que eu falasse, pediram a opinião apenas do vereador Junildo Nereu. O vereador Junildo Nereu solicitou que fosse seguido o regimento que diz que a inscrição deve ser feita até 3 horas antes, sem considerar que eu estive lá 2 horas da tarde e a Câmara estava fechada. Só que o que eles não entendem é que o Junildo Nereu falou isso, ou teve esse posicionamento, porque ele sabia que eu viria aqui. Entendeu? E ele sabia que isso é interessante para ele. Pois é, então a casa do povo, nem os defensores do povo ficam do lado do povo quando é politicamente interessante, entendeu? Essa é a minha indignação. Até mesmo quem se diz defensor do povo, que no caso a esquerda de Periquito, não está nem aí para o povo. Cada um está lá para defender os próprios interesses políticos. Essa é a minha opinião. Mas vamos ao pedido de solução que eu apresentaria lá hoje aos nossos vereadores e posteriormente seria repassado ao prefeito, à Prefeitura de Periquito, ao Poder Executivo de Periquito, mas isso será feito em tempo oportuno, beleza? Mas fica aqui a minha indignação, meu recado aos vereadores de Periquito. Um dia, a Casa do Povo de Periquito será de fato a Casa do Povo. Um dia, o povo de Periquito ainda terá voz nessa Câmara de Vereadores. Escrevam isso, tá? Vamos lá. Ofício número 1 de 2019, para o gabinete do prefeito. Data 7/5/2019, assunto, solicitação. Ao Poder Executivo do município de Periquito. Eu, o Ellerson Gonçalves de Andrade Oliveira, morador deste município há 36 anos e residente à Rua Mato Grosso, número tal. Venho por meio desse solicitar que seja contratado um morador do povoado de Santa Cruz para exercer a função de agente comunitário, que atuará nas áreas de assistência social e saúde. Um agente comunitário, não um agente de saúde, que atuará nas áreas de assistência social e saúde junto aos moradores daquele povoado. Tal solicitação é motivada em razão do êxodo rural causado naquele povoado pela falta de oportunidade de emprego aos jovens e adolescentes. Após a migração da população jovem para as grandes cidades, as pessoas de mais idade ou de saúde debilitada permaneceram, porém sem o devido auxílio ou acompanhamento. Deve-se considerar que muitos dos idosos ou adoentados daquele povoado não têm recursos financeiros nem condições físicas de se locomoverem até ao ponto de apoio mais próximo. Por outro lado, não se pode esperar que um agente de saúde de São Sebastião do Baixio preste a devida assistência com a qualidade necessária aos moradores de São Sebastião do Baixio, Chieira, Ilha Funda, Córrego Fundo e Santa Cruz. Tendo em vista que trata-se de uma área muito extensa, deve-se considerar ainda que em outros tempos já foi oferecida tal assistência aos moradores daquele povoado pela então funcionária da Prefeitura, Jamilene Gonçalves, que fazia tal serviço com prazer, dedicação, profissionalismo e respeito àqueles que dependiam dos seus serviços e cuidados. Caso essa solicitação mereça a devida atenção por parte do senhor prefeito Geraldo Martins Godoy, solicita-se também que, ante a contratação
do agente para executar tal função, que sejam observadas características como jovem com disposição para o trabalho, carismático, que tenha respeito para com o próximo, principalmente para com idosos e pessoas com saúde debilitada, que seja alguém que inspire confiança e credibilidade, uma vez que vai prestar assistência a pessoas desprovidas de muito conhecimento ou idosos que tenham amor pelo trabalho social. Idosos e também que tenham amor pelo trabalho social. Ainda caso tal solicitação seja atendida, tal agente deverá visitar semanalmente todas as casas daquele povoado, colhendo informações sobre a saúde e a capacidade financeira de prover o próprio alimento, e atuar junto à administração municipal na busca de solucionar problemas básicos de saúde e alimentação para as famílias atendidas. Deve-se ainda colher a assinatura de tal morador visitado, com a certeza de que seus trabalhos serão fiscalizados pelos moradores de tal povoado e por quem faz essa solicitação. Mediante o exposto, solicito aos senhores vereadores, em especial ao presidente dessa casa, o vereador Sebastião Brandão, que endossem esse pedido. Ao senhor vereador William Matias da Silva, líder do governo nessa Casa do Povo, além da solicitação acima, peço ainda que faça tal solicitação chegar às mãos do senhor prefeito Geraldo Martins Godoy e que empenhe suas forças para que tal pedido seja atendido na sua integralidade. Sabendo que é de interesse de toda a comunidade e, consequentemente, dos vereadores, esse pedido, esses últimos assinam abaixo. Sem mais, encerro, certo de que terei êxito com tal solicitação. Mas, pelo visto, não tive êxito nem ao falar na Câmara de Vereadores, que deveria ser a casa do povo, mas hoje a Câmara de Vereadores de Periquito não foi a casa do povo. Porque se um funcionário precisa se ausentar por qualquer que seja o motivo, outro funcionário deve ocupar o lugar desse funcionário para que a Casa do Povo fique devidamente aberta, para que caso o povo solicite os serviços dessa casa em tempo onde ela deveria estar aberta, que a encontre como tal. Entendeu? Se o horário de funcionamento da Câmara de Vereadores é de 8 ao meio-dia e de 2 às 17, que assim seja em todos os dias úteis em que ela estiver funcionando. Um dia teremos em Periquito uma Casa do Povo, um serviço público que funcione devidamente do jeito que deveria funcionar. E primeiramente, que em caso de interesse popular, que a voz de um único vereador não seja o suficiente para impedir um cidadão de falar da tribuna da Câmara de Vereadores. Porque para aprovar um projeto de lei, seja ele qual for, seja ele legal ou não, é necessário que 9 vereadores se posicionem e que pelo menos 5 vereadores se posicionem favorável ou que 5 vereadores se posicionem contrários. E hoje bastou a voz de um vereador, da oposição ainda, para que a minha palavra fosse cerceada na Câmara de Vereadores. Essa foi a minha indignação de hoje. Muito obrigado a todos, uma ótima noite a todos vocês e sigamos alimentando as esperanças e o sonho de que um dia teremos em Periquito uma cidade onde todos os moradores terão voz. Muito obrigado a todos, volto a qualquer momento com muito mais aqui para você.